Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Quero ler dois textos com os nossos irmãos. O primeiro está em Efésios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 20. E depois saltaremos para Gênesis, capítulo 30, versículo 37 ao 39. Amém? Quero ler, os irmãos repitam, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Os irmãos repitam. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Graças a Deus. Agora vamos para Gênesis capítulo 30, versículo 37 a 43, diz assim: Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Versículo 38. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém? Amados, vamos repetir comigo dessa forma. A imaginação de Jacó o levou a riscar algumas varas, porque creu que seria abençoado. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por estarmos na sua presença em mais essa ocasião, para aprendermos a sua palavra e compreendermos o seu ensino. Pai amado, eu sou insuficiente para falar e dependo da tua graça. Em ti está toda a suficiência e sabedoria. Ajuda os meus irmãos que vieram na tua casa para aprender tua palavra, compreender as verdades do Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados, quero repetir uma pergunta que já fiz aos irmãos logo mais à tarde, por meio de uma mensagem que mandei no grupo. E eu disse assim aos irmãos: até que ponto Deus concorda com aquilo que pensamos? Que relação tem a fé com a nossa imaginação? Tudo que eu penso, Deus faz ou permite que seja feito? O apóstolo Paulo disse que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. E acabamos de ler um texto onde Jacó teve uma ideia muito doida, ou não, irmãos? Que ideia que foi essa? Falou assim: eu vou fazer essas ovelhas produzir ovelhas listradas e malhadas. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar uma vara verde, vou fazer risco nela, fazer listras, Enquanto a vara está bebendo água e está vendo aquelas listras, os bebês dela vai sair tudo colorido. Que imaginação, né, irmão? E deu certo. Deu certo. Queridos, nós vamos voltar a falar nisso mais para frente. No entanto, o que eu quero que os irmãos entendam nesta noite: duas coisas. Mas os irmãos sabiam que quando Deus apareceu para Abraão, Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar. E quando Deus apareceu para Isaac, Deus disse: eu vou te abençoar. E quando Deus apareceu para Jacó, Deus não disse: eu vou te abençoar. Esse abençoar aqui, eu entendo que é riqueza. Amém? Então quando Deus apareceu para Abraão, Deus disse: eu vou te dar riqueza.
Isso é eu que estou entendendo. E quando Deus apareceu para Isaac, Deus disse: eu vou te abençoar, vou te dar riqueza. E quando Deus apareceu para Jacó, Deus não disse: eu vou te dar riqueza. Vamos ver isso, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. É para a gente entender essas promessas que Deus fez para Abraão, que até então era Abrão. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem, tá bom, queridos? É texto conhecido dos irmãos e isso vai nos ajudar muito. Olha o que diz aqui: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Diga comigo: abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei. Isso aqui é riqueza. Essa palavra aqui, abençoar-te-ei, Deus repetiu para Isaac, mas não repetiu para Jacó. E diz assim: engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. Amém? Só até aqui. Agora eu quero que os irmãos percebam uma outra verdade. Nesse primeiro momento aqui, Deus não disse para Abraão: vou te dar essa terra. Não, Deus disse: vou te dar muitos filhos, vou te dar riqueza, vou te dar um nome grande, vou te fazer famoso. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Esta bênção aqui significa presença constante de Deus. Amém? Por quê? Deus estava dizendo: quem te abençoar, eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Então Deus estava dizendo: eu estarei contigo constantemente. Essa bênção é a bênção da presença contínua. Mas Deus não disse aqui: vou te dar alguma terra. Vocês observaram aqui alguma terra? Não. Quando que a bênção da terra chegou? Então Abraão saiu da onde ele estava, e lá no versículo 7, se alguém quiser ler, agora leia. Amém. Perceba, queridos, tem bênçãos que Deus quer nos dar, está no coração de Deus, mas Deus só vai nos dar depois que nós nos movermos do nosso lugar, depois que nós sairmos, depois que nós atendermos a voz de Deus. Aí Deus então diz: agora eu vou fazer outra promessa. Essa terra aqui que você está pisando, darei à tua descendência. Isso está claro para os irmãos? Enfim, a bênção da riqueza. A bênção da riqueza está no capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz aqui: e ia Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Versículo 6 diz: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, pois a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Quem? Abrão e Ló. Então a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, a bênção da riqueza, era tão grande que atingia Ló, e Ló também ficava muito rico ao lado de Abraão. Tudo que Abraão tinha multiplicava, tudo que Abraão tinha aumentava, e tudo que Ló tinha multiplicava, tudo que Ló tinha aumentava. Deus estava lhe dando riquezas. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora vamos dar um salto para Isaac, capítulo 26 do livro do Gênesis, versículo 3 a 5. Amém. Queridos, que coisa maravilhosa. As mesmas promessas que Deus fez para Abraão, Deus repetiu para Isaac. Abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei, eu entendo que é riqueza. A bênção de herdar a terra, eu vou te dar essa terra. A bênção da fidelidade, confirmarei o juramento,
Deus está dizendo: eu vou confirmar o que eu falei, a bênção de tornar-se uma grande nação. A mesma coisa que Deus havia dito para Abraão, Deus está dizendo: você vai ser uma grande nação. A bênção de todas as famílias da terra ser abençoada por causa dele. E aonde está a bênção da riqueza? No versículo 12 do capítulo 26. Lê o versículo 13. Amém. Deus deu a Abraão e a Isaac o que? Riquezas. Só que Isaac ainda tinha herdado a riqueza dos seus pais. Então Isaac era um tipo de multimilionário, ou não era? Era um cara extremamente rico, irmão, porque o pai dele já era rico. O que os pais fazem? Dê a herança para os filhos. Ismael não herdou nada. Quem herdou foi tudo Isaac. E agora Deus está, além da riqueza que ele tinha, Deus está fazendo o quê? Dando mais riqueza. Agora vamos saltar para Jacó, capítulo 28 do livro do Gênesis. Abra aí que eu vou ler com os irmãos. O versículo 12 diz assim: e sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. Então Deus está dizendo que vai dar para Jacó o quê? A terra, não é? Terra, a bênção da terra. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção de se tornar uma grande nação, bênção da terra, e a bênção de se tornar uma grande nação, e a bênção que abençoaria todas as outras nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15: e eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Bênção da fidelidade e bênção da presença. Amém? Amém. Acordando, pois, Jacó do seu sono. Versículo 16: em qual momento Deus disse para Jacó: abençoar-te-ei? Não tem essa bênção aqui. Para Abraão, Deus disse todas essas bênçãos e disse assim: abençoar-te-ei. Para Isaac, Deus disse todas essas mesmas bênçãos e disse: abençoar-te-ei. E para Jacó, o sonho acabou. Não tem abençoar-te-ei, não tem abençoar-te-ei. Mas nós enxergamos no capítulo 30 de Gênesis, na leitura inicial, versículo 43: e cresceu o varão grandemente, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Jacó tornou-se um homem rico. Nós vamos chegar lá, queridos, para que nós possamos entender algumas coisas aqui. Diz o texto que quando Jacó acordou, Jacó entendeu que Deus estava ali, versículo 16 do capítulo 28, e ele temeu, porque a presença de Deus deve ser temida, reverenciada, honrada. E diz o texto que ele então fez uma oração, versículo 20: e Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir. De fato Deus já tinha dito que seria, ou não? Sim, Deus disse que já o guardaria, que faria ele tornar em segurança. Mas ele então ora repetindo aquilo que Deus já disse: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestido para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Perceba que Jacó, ele pediu o que? O pão cotidiano, pediu segurança e o pão cotidiano. A oração do Pai Nosso,
o pão nosso de cada dia, não é? E livra-nos do quê? Do mal. Foi a oração do Pai Nosso que ele fez. Deus, eu quero roupa, quero comida e quero livramento. Oração do Pai Nosso. Se isso acontecer comigo, o Senhor será o meu Deus. Agora então, Jacó pede a bênção da riqueza. Versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó pediu a bênção da riqueza. Deus não disse que lhe daria riqueza. Deus não falou nada a esse respeito com Jacó. Então Jacó pediu sustento diário, pediu segurança diária e depois pediu riqueza, mas com uma condição. Que condição que é essa? Dar a Deus 10% de tudo que ele me der. Aqui está Jacó pedindo a bênção da riqueza. Amados, quando olhamos para Jacó e a forma que ele ficou rico, a forma que ele pensou e deu certo o seu pensamento, nós precisamos não entender o que ele fez, mas entender o princípio. Amém? Porque entender o que ele fez ou querer imitar o que ele fez é uma coisa, mas Deus, irmão, trabalha com princípios. Quer ver um exemplo? Quando a gente é novo convertido, isso aconteceu muito comigo, creio que aconteceu com os irmãos também. Toda igreja que você entra, Deus levanta um profeta e fala com você, não é assim? É mó da hora, é gostoso, a gente se acostuma com isso, irmão. Mas conforme você vai crescendo, amadurecendo, os profetas vão começando a sumir, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Chega uma hora que o profeta revela todo mundo, e você, o profeta nem olha para você, e você fica até encarando o profeta assim. Sabe o que é isso? É que existe um princípio de amadurecimento. Enquanto você é novo na fé, é um bebê, Deus vai te tratando, Deus vai usando profeta, Deus vai falando contigo, Deus vai te animando. Uma vez que você está fortalecido, agora você vai ter que entender a voz de Deus, compreender a voz de Deus, e Deus vai falar com você de muitas maneiras. O fato é que você vai ter que perceber a voz de Deus, não é assim? Isso é um princípio. Existe outro princípio, o princípio da autoridade do nome de Jesus. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome operarão maravilhas. Então, quando você é novo na fé, aonde você entra, sai enfermidade em nome de Jesus. A enfermidade, irmão, ora por mim para mim receber um emprego, em nome de Jesus. O emprego está na mão. Oh, aleluia! A pessoa dá testemunho, não é assim? Aonde você chega, está abençoado, e Deus abençoa. Por que Deus faz isso, irmão? É porque Deus está te animando, dizendo para você que o nome dele e a autoridade desse nome é real. Mas vai chegar um momento que você vai clamar o nome de Jesus e não vai acontecer nada. Não foi assim com os discípulos? Vai de 2 em 2, e onde você chegar, cura os enfermos, expulsa os demônios, e eles voltaram todo alegres. Deus, até os demônios nos sujeita pelo seu nome. Maravilha. Aí daqui a pouco Deus manda um endemoniado, uma casta de demônio. O que aconteceu? Não saiu. Peraí, o nome de Jesus perdeu o poder? Não, mas eles precisavam entender o princípio. Diz o texto aqui que lemos que Jacó, ele teve uma imaginação. Eu vou pegar aqui capítulo 30, versículo 37. Eu vou pegar aqui vara verde de álamo, vara verde de avileira, vara verde de castanheira,
vou descascar, vou fazer riscas nelas, riscas brancas, e vou colocar onde as ovelhas bebem água. Enquanto as ovelhas bebem água, vendo aquelas listras, vai nascer listradas, salpicadas e malhadas. Isso foi a imaginação de Jacó, não foi? Sim, e deu certo. Por que deu certo? Porque existe um princípio antes do segredo dar certo, antes de você apertar a tomada para ligar esse ventilador aqui, ó. Liguei o ventilador, certo? Funcionou. É só ligar. Existe um princípio. Primeiro, Thomas Edison teve que tentar mais de 1000 maneiras a canalizar a eletricidade. Depois que ele descobriu, veio milhares e milhares de cientistas, de engenheiros da eletrônica, que desenvolveram mecanismo, de desenvolveram formas de a energia chegar aqui nessa parede e depois só clicar e ligar. Então a questão não é só clicar e ligar. Existe muita coisa que aconteceu, ou não, irmãos? Muita coisa aconteceu para você ligar a tomada e a lâmpada acender. E muita coisa está acontecendo agora para você ligar a tomada e a lâmpada acender. Princípio. Deus disse para os discípulos: olha, tem casta de demônio que não sai só com o meu nome não, viu? Peraí, o nome de Jesus perdeu o poder? Não. É que existe um princípio. Vocês precisam orar, precisam jejuar. Até quando vocês vão achar que é só chamar o meu nome pronto? A primeira vez que a minha esposa sofreu câncer, quantas milhares de vezes eu orei: sai em nome de Jesus, câncer. Sabe que é você chorar? Cadê o poder desse nome? O nome de Jesus perdeu autoridade? Não. Mas existe um princípio. O apóstolo Paulo diz: Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Então quer dizer que tudo que eu imaginar, como Jacó imaginou, vai dar certo? Depende do princípio. Depende do que está lá atrás. E é exatamente isso que precisamos aprender antes de chegar aqui e falar assim: eu vou colocar essa flor lá fora e as pessoas vão vir correndo para a igreja por causa dessa flor. Não basta só imaginar, precisa de ter o princípio. E é isso que precisamos aprender, irmãos. Princípio. Sem princípio, você pode imaginar o que você quiser, não vai acontecer. Sem princípio, você pode chamar o nome de Jesus, não vai acontecer. Jesus disse: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então o primeiro princípio é: o Pai vai ser glorificado. Se o Pai for ser glorificado, você já entrou pelo caminho certo. Lá na frente, o apóstolo João fala: tudo que pedimos dele recebemos, porque fazemos a sua vontade. Você está fazendo a vontade dele? Mais ou menos. Aí é que está. Porque eu não posso querer que o interruptor liga se eu não puxei fiação, posso? Não. Eu posso querer que o interruptor liga se eu não pago a luz? Tem que pagar a luz, meu irmão. Cortar a luz. Ó Deus, que ligue. Se você for novo na fé, pode ligar. Sabe por quê? Porque Deus quer provar que o nome dele tem poder. Mas depois que você amadurece, meu irmão, não vem com essa conversa não. Os irmãos estão entendendo? Quando você é criança, as coisas acontecem. Quando você começa a entender as coisas, não, pode pegar a fila, meu querido. Vai fazer as coisas de forma correta. E a fé, existe um princípio de fé.
Vamos entender mais um pouco antes da gente nos aprofundar em Jacó. Lembra de quando o centurião chegou para Jesus e disse assim, Mateus capítulo 8, mestre, manda uma palavra e o meu criado há de sarar. Por quê? Porque ele entendia um princípio. Que princípio ele entendia? O princípio da autoridade. E qual que é o princípio da autoridade? Quando eu mando, o meu servo obedece. Quando o meu líder manda, eu obedeço. Então eu sei que não precisa do meu líder ver eu fazer. Ele mandou, eu faço. E quando eu mando os meus subordinados, eu não preciso ir lá, eles fazem. Não é assim, irmão? No seu trabalho, o seu chefe fala, tira esse negócio aqui para mim e vai embora. Você vai esperar ele voltar, meu irmão? E ele sabe que você fez. Ele sabe. E se você não fez, você tem uma boa justificativa, ou não? Sim, você tem, olha, aconteceu isso e aquilo outro. Ele pode entender ou não. O centurião disse, olha, assim como eu tenho autoridade e estou debaixo de autoridade, eu entendo o princípio da autoridade. Manda uma palavra e o meu criado há de sarar. Ele entendia o princípio. Quem não entende isso, como que vai ser curado? Como que vai receber o milagre? Você não entende o princípio. Você não anda debaixo do princípio. Vamos voltar lá atrás, tá, irmãos? Para a gente entender por que a imaginação de Jacó deu certo. No capítulo 25 de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. Diga comigo, a vida de Jacó era simples. Amados, Jacó estava na casa dele todo dia. Ele era o filhinho da mamãe. Jacó escutava as histórias do seu pai e da sua mãe todo dia. Que história que Isaac contava, irmão? A história de Abraão, a história dele. O que Jacó fazia? Ia guardando tudo aquilo no coração. Mas por que Jacó conseguia isso? Porque Jacó parava em casa. Jacó parava em casa, porque a vida dele era simples. E Esaú estava no mato, estava procurando animal, correndo atrás de onça e aquela coisa toda. Não tem tempo para ficar em casa, era um homem engenhoso. Quem que ouvia as histórias do seu pai? Quem ouvia mais? Jacó ou Esaú? Jacó. Quem ouvia mais as histórias de sua mãe? Jacó ou Esaú? Jacó. Quem tinha mais fé no Deus de Abraão? Jacó ou Esaú? Jacó. Isso é um princípio. Eu quero ter fé, uma grande fé. Quem não quer? Eu quero. Mas você para ouvir os testemunhos? Você já parou para ouvir os testemunhos? Você já parou para ouvir a palavra? Irmãos, quem não gosta de ouvir palavra, não vai ter fé. Quem só gosta de cantar, não vai ter fé. Sabia disso, irmão? Eu gosto só da hora do louvor. Não vai ter fé. É sério. Porque é muito pouco o que se absorve através do louvor. É muito pouco. Não estou dizendo para vocês pararem de louvar, tá, irmãos? Pode louvar, adora em todo o tempo, adora o Senhor. Mas você tem que sentar, parar, ouvir. Isso é princípio de fé. Quem tinha mais fé no Deus de Abraão era Jacó, porque a vida dele era sossegada, habitando em tendas, fazendo a comidinha dele, a lentilha. Gostava de uma sopa, viu, irmão? Ele comia a sopa direto, ele gostava. E era cheirosa, viu? Era cheirosa, principalmente quando alguém estava com fome. Princípio, eu quero ter fé como Jacó. Então senta para ouvir os testemunhos, senta para ouvir a palavra, tenha uma vida sossegada. Irmãos, quem é muito ativo está correndo. O que é melhor, correr ou crescer? O que é melhor, correr ou crescer? Crescer. Amados, eu já disse isso aqui e vou repetir, tá bom, irmãos?
Mas não me entenda mal, não me entenda mal, por favor. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, achamos que a obra de Deus é a linha de produção. Não, tem que entrar aqui 300 crentes essa semana. A semana que vem tem que entrar 310. Para, meu irmão. Aqui não é a linha de produção, não. Vamos orar, vamos ter paciência. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nada, mas faça debaixo de oração, faça debaixo de uma direção do Espírito. Então primeiro você tem que falar com Jesus, você tem que sentar com Jesus, você tem que ficar calmo para poder ouvir a voz do Espírito, e o Espírito Santo falar: vai na casa do Pereira, vai na casa da irmã Juscelia, vai na casa da irmã Cristina, vai na casa, irmão, ouve a voz do Espírito. Aí você vai lá e dá tudo certo. Esses dias a minha esposa contou um testemunho tremendo. Diga comigo, o céu estava aberto. Ela disse que uma irmã chamou ela. Eu vou pedir para ela contar esse negócio aqui, porque eu não sei contar do jeito que ela contou. Chamou ela para ela orar por um irmão que estava no UTI, aqui, no Previna, aqui embaixo, aqui, o antigo Ciano. Isso aconteceu semana passada, tá? E ela foi lá. Quando chegou para subir no elevador, o que aconteceu? Já estava descendo os amigos chorando, arrebentado, que o rapaz já tinha morrido. Então ela chegou o quê? Atrasada. Ela falou assim, algo dentro dela: vai lá e ora pelo morto. Mas a gente não ora pelo morto, ora? Não ora. Ela falou assim: não, eu quero lá ver, eu quero, não, mas já morreu, não, eu quero lá ver, quero ver esse morto. Chegou lá, falou assim: ó, vou fazer uma coisa aqui que a gente não faz, eu vou orar pelo morto aqui. E quando ela começou a orar, colocou a mão no defunto, o aparelho, tuque. Aí o pessoal: ah, não, isso é espasmo. Ela continuou orando. Eu, tuque. Que espasmo que é esse? O que aconteceu? O rapaz abriu o olho. Ela falou de Jesus para o rapaz, falou se ele queria receber Jesus. Ele fez assim com o olho e partiu para a eternidade. Aconteceu, os médicos ficaram tudo alvoroçados. Antes dela descer lá embaixo, já começaram a anunciar: o morto ressuscitou aí, porque a mulher orou aqui, ele ressuscitou e morreu de novo. Não sei o que aconteceu aqui. Irmão, daqui a pouco já estava lá embaixo todo mundo: não, ora. Céu aberto. Orou. Eu posso aceitar Jesus, pastora? Ela acha que pode. Ela não fez apelo. As pessoas que estavam se apelando, aí ia para o outro assim: eu posso aceitar também. Ela acha que pode. Aleluia. Se que foi umas 5 ou 6 pessoas aceitaram Jesus lá, sabe o que é isso? Direção de Deus. É você não querer correr, é você ter direção, é você esperar, é você ter calma, é você estar debaixo de uma oração, de uma consagração, ter calma, nem que demore 10 anos, mas quando você chegar, vai acontecer e vai descer até fogo do céu. Quantos anos Elias teve que esperar para o fogo do céu cair? 3 anos e 6 meses, fugindo, escondido. Princípio. Então Jacó, ele tinha o princípio da calma, sossegado. Ser sossegado é bom, irmão. Esperar em Deus, ouvir testemunhos. Isso fortalece a nossa fé. E lá na frente nós vamos precisar, meu irmão. Nós vamos precisar. O que aconteceu? Diz o texto que um dia Esaú chegou com uma fome terrível, porque não caçou nada. E ele era caçador mesmo, porque ele já matava lá no meio do mato, já cozinhava lá mesmo, né? Chegava farto. E aquele dia ele chegou com fome e sentiu o cheiro daquela sopa, irmão. Opa! E foi lá pedir sopa para o seu irmão, versículo 29. E disse: Jacó, dá um pouco aí de comida aí, que eu estou cansado. Disse Jacó: você me dá o direito de ser chamado de filho mais velho? Vende-me hoje a tua primogenitura. Diga comigo:
Jacó. Oportunista. Oportunista, irmão, tem uma entonação de coisa ruim, não é? O cara é oportunista. Mas você sabia que a fé, quem tem grande fé, também é oportunista? Lembra do cego Bartimeu? Aquela era a última vez que Jesus estava passando ali, a última oportunidade do cego. O que o cego fez? Perdeu a oportunidade? Não. Gritou, esperneou, ouviu xingo, gritou. É a oportunidade que eu tenho. A pessoa que tem fé, ela não perde oportunidades. Já a pessoa que não tem fé, um exemplo, estou vendendo essa casa aqui barato, e você até tem o dinheiro, mas você fala: isso aqui não vale nada não, esse bairro aqui é feio, meu, deixa quieto. 10 anos depois o bairro está lindo. Não acontece esses negócios aí? Você fala: meu Deus, perdi dinheiro. Sabe por quê? Porque você não teve fé, você não acreditou naquele bairro, você não acreditou naquele terreno, você não acreditou. Um colega meu do trabalho, ele disse que, vou chutar aqui, tá? Mas é mais de 50 anos. O pai dele comprou 3 terrenos atrás do Espetão. Sabe o que era ali, irmão? Brejo, lagoa terrível, esse brejão feio. Ele olhou: eu vou comprar. Quanto é que não vale aquilo lá, irmão, hoje? Sabe o que é isso? Oportunidade, acreditou. Jacó viu a oportunidade. A oportunidade é agora. Me vende hoje o seu direito de ser filho mais velho. Eu, a partir de hoje, quero ser reconhecido como filho mais velho. Versículo 33 do capítulo 25 de Gênesis. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele jurou e vendeu. E Jacó deu o pão a Esaú, o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Por que ele desprezou a sua primogenitura? Porque Esaú não sabia o valor que tinha. Por que ele não sabia? Porque ele não ouvia as histórias do seu pai, ele não ouvia as histórias da sua mãe. O negócio dele era caçar, era fazer armadilha. O negócio dele era chegar com troféus em casa. Quem que contava história na casa dele era Esaú. Quando Isaac ia contar uma história para Esaú: Esaú, vou contar uma história aqui quando eu era pequeno para você. Falei assim: não, pai, peraí, vou contar uma história. Sabe esse leão aqui? Ih, esse leão pulou em mim, eu caí lá embaixo e tal. Quem contava história era Esaú. Ele era o contador de história, o que carregava troféus. Não sabia o valor da sua primogenitura. E quem não sabe o valor, o que faz? Vende. Para que eu quero isso aí? Eu quero é comer. E esse é um pecado que Adão caiu, não é? Eva caiu, não foi assim? Jesus foi tentado, Esaú caiu, e tem muita gente caindo. A comida, irmão, a comida derruba crente. Aleluia. Mas disse Jesus a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coma a palavra, se alimenta da palavra, então a sua fé vai crescer, irmão. Isso é princípio de fé. Jacó era um sonhador. Jacó sonhava em ser uma grande nação. Jacó sonhava em ter um grande nome. Jacó sonhava em ser pai de muitos filhos, em ter as bênçãos de Abraão. Ele sonhava, e aquilo que ele sonhou aconteceu. Quem não tem sonhos, quem não sonha, como que vai viver grandes coisas, irmão?
E para sonhar, você tem que ficar quieto, tem que ficar calmo, tem que viver uma vida sossegada. Outra coisa, irmãos, já estou aqui encerrando essa parte. Jacó aceitou a ideia de sua mãe. Depois vocês leiam, porque o texto é grande. Gênesis 27, diz o texto: Isaac estava velho, cego já, achando que o seu tempo já estava chegando. E ele então chamou Esaú para abençoar. E diz o texto: Esaú foi buscar a caça para fazer um guisado gostoso para Isaac. Durante esse período, o que acontece? A mãe de Jacó corre e fala assim: ei, Jacó, vem cá, pega uma das suas ovelhas. Depois vocês leem o texto, que eu vou preparar um guisado bem saboroso, do jeito que seu pai gosta, porque depois que ele comer, ele vai te abençoar. Mas por que a mãe de Jacó fez isso? Porque, como eu disse, Jacó era o filhinho da mamãe, ele era o preferido da mamãe. A mãe gostava dele. Mãe é coisa boa quando a mãe gosta, né? Ela quer ajudar mesmo. Só que aconteceu uma coisa aqui interessante, que eu quero que vocês entendam. Jacó aceitou a ideia da sua mãe. Tem pessoas que querem ter fé, mas não aceita ideias, não aceita ideia de ninguém. Quer ser abençoado, mas não aceita a ideia de ninguém. Às vezes, irmão, Deus usa outras pessoas para nos guiar, para nos mostrar o caminho, mas você precisa estar aberto para ouvir as ideias. E Jacó aceitou a ideia da sua mãe. E qual que era a ideia? Pega o cordeiro, que eu vou fazer o guisado, e depois eu vou te dar uma roupa de caça do seu irmão, e você vai vestir uma roupa peluda, e você vai se passar por Esaú. Enfim, além de aceitar a ideia, Jacó se arriscou. Diga comigo: Jacó se arriscou. Ele disse assim: mãe, se meu pai descobrir, ele vai tacar uma maldição em mim, e a coisa vai ficar feia. Ei, mãe, a coisa vai ficar feia. A mãe dele: não, filho, a maldição que ele tacar em você, eu pego tudo para mim. E ele se arriscou, ele foi lá, ele se passou por Esaú. Amados, quem tem fé se arrisca. Eu tenho fé, a oportunidade vem, eu não aceito. É coisa arriscada, tem risco. Ou você pensa que o missionário que vai pregar em uma aldeia indígena lá no interior do Amazonas não está se arriscando? Ele está se arriscando? Está se arriscando. Quem tem fé se arrisca. Entretanto, deu certo, tudo deu certo. Isaac abençoou Jacó, proferiu as bênçãos de Abraão sobre a vida dele, e Jacó saiu abençoado. Amém? Abençoadão, abençoadão. Glórias a Deus. Daqui a pouco chega quem? Esaú. Isaac falou assim para Esaú, versículo 33 do capítulo 27: eu comi de tudo antes que tu viesse, abençoei e também será bendito. Não tem mais bênção, Esaú, é uma bênção só. Eu abençoei, ele está abençoado. E isso, irmão, é princípio de Deus. Aquele que Deus abençoa não será amaldiçoado. Por que Deus disse a Abraão: quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar? Por quê? Porque eu já te abençoei. Então não aceito que ninguém te amaldiçoa. E esse mesmo princípio veio sobre a vida de Jacó. Olha, Jacó, você está abençoado e pronto. Não tem jeito de ser amaldiçoado mais. Só que isso, irmão, gerou consequências. Que consequências é essa? O versículo 41: o seu irmão se tornou seu inimigo e projetou matá-lo quando seu pai viesse a falecer. O versículo 43 a 45: ele teve que sair da segurança do seu lar, teve que fugir de casa por conta desse projeto de Esaú em matá-lo. Mas o que eu quero dizer, concluindo essa parte,
que quem quer a bênção de Deus tem que se arriscar, amém? E uma vez que você recebeu a bênção de Deus, as coisas em vez de melhorar, piora. Você passa a luta, você tem que fugir de casa, seu irmão quer te matar, você sai sem eira nem beira, com a mão na frente e outra atrás. Jacó renunciou à herança de seu pai Isaque. Tudo que Isaque tinha, sabe para quem ficou? Esaú. Esaú herdou todas as riquezas acumuladas de Abraão e de Isaque. Jacó não recebeu nenhuma vírgula daquilo, tudo por causa da bênção de Deus. O que vale mais para você? O que vale mais para você? A bênção de Deus. Só que a bênção de Deus tem preço. Você tem que fugir, você tem que se esconder, seu irmão quer te matar e as coisas assim. Tem que morar longe da família. E tanta coisa acontece por causa da bênção de Deus. Até que venha melhorar, o que o crente sofre? Provação. Até que a bênção de Deus chegue, até que Deus entenda as suas imaginações e ouve o seu pensamento, muita coisa acontece, amém, amados? Semana que vem nós continuaremos a partir daqui, para a gente entender por que Deus ouviu o pensamento de Jacó, e por que Deus ouvirá nosso pensamento. Que Deus abençoe.